Seja bem-vindo ao quarto episódio da Jornada da Liderança. Espero que você tenha feito a autoavaliação, tenha tido a oportunidade de fazer alinhamentos, de olhar para as coisas de uma forma diferente e talvez tenham surgido muitas dúvidas. Natural. Por isso, nesse episódio, eu quero falar com você sobre os papéis do líder. O líder tem várias coisas que ele precisa fazer. Claro, talvez você tenha muitas outras além dessas que eu vou dizer para você, mas eu quero deixar claro algumas delas que pelo menos eu considero muito importantes. Primeira delas, líder é guardião de processos. O que é ser guardião de processos? É garantir que aqueles processos são estabelecidos, aqueles procedimentos, aquelas normas, sejam cumpridas dentro do seu ambiente de trabalho. Sejam elas normas de segurança, de qualidade, ou de qualquer outro caminho, líder é guardião de processo. Processo, norma, a gente cumpre. Eu posso até questionar, mas até que eles sejam melhorados, alterados, eu cumpro a norma. Então, tem muitas empresas que têm normas muito severas de segurança, de qualidade. E se você fala para as pessoas, mas isso daí é coisa chata do técnico de segurança, você não está cumprindo os processos, porque você não acredita nos processos. E você, lembra? Primeiro episódio, liderança é influência, está sendo uma má influência para as pessoas. As pessoas vão olhar para você. Se você não usa os EPIs, se você não faz os procedimentos de qualidade da forma correta, se você não segue os procedimentos administrativos, se você burla as regras, você não é um guardião dos processos. Flávio, mas foi o meu gestor que mandou. Uma coisa é você cumprir ordens dizendo, o processo está errado, isso está errado, tem essa consequência. Mas mesmo assim faça. Então, formaliza, manda para ele, você está cumprindo. Eu não acho que isso é correto, tá? Eu ainda tentaria reverter essa situação, explicando o quanto aquilo poderia ser difícil ou quais os tipos de consequências. Mas, enfim, isso você avalia, cada um tem um gestor diferente, você sabe o quanto você pode dizer. Pelo menos deve saber. Quanto dizer, quanto ficar calado. Mas o líder precisa ser guardião dos processos. Para isso, você precisa acreditar nesses processos. Você precisa conhecer os processos. Já falei disso nos episódios anteriores. Conheça o processo. Entenda do processo. Faça sugestão de melhoria, sim, mas até que seja mudado, é guardião dos processos. Garantir que as pessoas... E não adianta falar, por quê? Porque a coisa é uma norma da empresa. É uma norma da empresa porque traz segurança. É uma norma da empresa porque garante a qualidade. Entenda os porquês, porque senão você simplesmente, porque alguém mandou, não é justificativa para alguém fazer. Tá? Entenda os porquês. Outro ponto, líder precisa ser direcionador. Direcionador é mostrar caminhos. Não quer dizer que você tem que entender de tudo, como eu já disse antes, mas eu espero de um líder alguém que me diga o que fazer. Talvez eu não tenha resposta, mas eu tenho que dizer onde ele alcança essa resposta, onde ele busca essa resposta. Talvez eu não consiga resolver, mas eu tenho que dar o próximo passo para ele. Talvez eu não tenha todas as respostas, mas posso indicar isso aqui é diretamente no RH. Você vai falar com fulano que ele vai te dar. Ou vamos ligar no RH e descobrir junto? É isso. O que não dá é passar batata quente para o colaborador. Quando ele chega com um problema para você, tem muita gente que terceiriza, tá? O líder, quando ele entende o processo de gestão de pessoas, por exemplo, quando vem lá um contra-cheque, por que descontou isso daqui nas minhas férias? Vê com o RH. E às vezes a responsabilidade dele é dessa informação. Só que como ele não entende do processo, ele terceiriza. Vai lá e fala com fulano. Batata quente, jogou o problema de novo para o colaborador. Não. Não estou dizendo que você tem que absorver todos os problemas, mas você é solucionador de problemas. Essa é a sua responsabilidade. Então, você precisa dar direcionamento, caminhos. Nem sempre o ponto de chegada, mas qual o caminho seguir. Possibilidades. Um líder perdido, ninguém confia, ninguém acredita. Um outro papel que você tem, que muita gente questiona, é de dar apoio emocional. Não sei se você já ouviu falar ou até disse, poxa, mas aí eu vou ter que ser meio psicólogo. Eu acho que o conceito está meio equivocado. Mas se você entende que ser meio psicólogo é ouvir questões pessoais das pessoas, ouvir questões pessoais, questões emocionais, lidar com situações que você talvez esteja preparado, ou as competências que você precisa desenvolver. O líder tem que fazer isso. Tem pessoas que não vão estar bem por causa de problemas financeiros, de relacionamento, de saúde, ou emocional, a pressão está grande, e você vai ter que dar o apoio. Aquele que trabalha até muito mais tarde, que ele está cansado, a meta está muito alta, está um desgaste, momentos terríveis, o líder precisa estar ali para dar apoio. Tem gente que o colaborador chega para dizer, nossa, você pai, pô, brincadeira, hein?
Mas já vai começar a faltar. Para. O líder precisa compreender que do outro lado tem uma pessoa. Não estou falando que você tem que ser bonzinho. Estou dizendo que você precisa compreender que existem pessoas. O líder não lidera equipamento, lidera pessoas. Se você não gosta de pessoas, cai fora. Já falei isso antes. Então precisa dar apoio emocional. Só que para isso você precisa estar bem, tá? Nem sempre você vai estar bem. Só que você não precisa jogar todos os seus problemas nas pessoas. Você pode ouvir, você pode direcionar. As pessoas às vezes só querem ser ouvidas. E eu vou dar uma dica básica para tudo. Tem líder que não dá bom dia para as pessoas. Tem líder que não dá boa noite, boa tarde para as pessoas. Não cumprimenta, não conhece nem essas pessoas. Não sabe se ele vai ter filho, não sabe se ele tá cansado, não sabe se ele está tendo problema. Quando você tem uma equipe muito grande, é difícil fazer isso. Mas tenham pessoas que sejam seus olhos, seus braços, para você chegar, dê bom dia. Não custa você ter uma relação dos aniversariantes do mês e olhar essa lista todos os dias e dar os parabéns para as pessoas. Você não sabe o quanto isso é importante para um colaborador. Talvez alguém não valorize, mas é importante para muita gente, faz uma diferença. Tem gente que chega em casa e conta, nossa, meu chefe me deu os parabéns hoje. Você não precisa dizer para ele que viu numa lista, tá? Mas ele vai se sentir importante para isso. Então, dê apoio emocional para as pessoas. Outra coisa que o líder precisa fazer é disseminar a cultura. Talvez você esteja trabalhando numa cooperativa, tem uma cultura, uma empresa familiar tem uma outra cultura, uma multinacional tem uma outra cultura, uma empresa pequenininha, mas tem a cultura, a essência, valores que eles compartilham. Se você não entender essa cultura, você não vai disseminar a cultura da qualidade, a cultura da segurança, a cultura do bom relacionamento, a cultura de determinado país que está ali dentro. Se você não entender isso daí, como é que você dissemina? Você precisa acreditar, você precisa compartilhar, e essa cultura ela é percebida no dia a dia, no que você faz, no que você fala. Não adianta nada ter uma cultura muito ética se você é daqueles que burla tudo. Semina a cultura, você é reflexo. A empresa não vai conseguir. As pessoas elas falam assim: ah, a cultura da empresa. Onde é que está essa cultura da empresa? Na parede? No CNPJ? Não, estão nas pessoas. Então você precisa compartilhar. Se quer que as pessoas ajam de uma forma mais adequada, ajude essas pessoas a chegarem nesse caminho. E o papel, por último, mas não menos importante, líder é mentor. Líder ajuda os outros a se desenvolverem. Para, tira da sua cabeça aquela ideia, não vou desenvolver as pessoas porque senão elas vão passar a perna em mim. Isso é pensamento da década de 80, olha lá. Hein? Líder capacita, desenvolve, ajuda. Não necessariamente você tem que ensinar tudo, porque talvez você não saiba, mas promover ações de desenvolvimento das pessoas. Testa, troca as pessoas de função, capacita, porque você não pode estar refém de um profissional só. Você precisa também fazer as pessoas crescerem, se desenvolverem. Ah, mas se eu treinar e as pessoas forem embora? E se você não treinar as pessoas ficarem? Não tenha medo de gente capacitada. Agora, se as pessoas estão indo embora, tem que entender por quê. Talvez você seja um desses profissionais que treina tão bem que as pessoas vão embora. Eu era um desses. Minha equipe era uma equipe de entrada na empresa. Todo mundo entrava e ficava pouco tempo naquela função, queria crescer. E às vezes é assim mesmo, você vai ser um eterno mentor. Faz parte. Agora, talvez as pessoas estejam saindo porque o clima está ruim, porque você não respeita ninguém, porque o ambiente é pesado, e aí você tem que tratar essas questões. Mas mentor é aquele que ensina, é aquele que olha e diz assim, fulano tem um potencial, vamos colocar ele junto com fulano, Beltrano, que vai ajudar. Ó, vamos testar isso daqui, vai dando feedback, vai dando orientação, mas faz as pessoas crescerem, se as pessoas crescerem, você cresce também. Já pensou se alguém diz para você assim hoje, você seria promovido? Só não posso te promover porque não tem ninguém para ficar no seu lugar. Você vai ser penalizado por ser bom. Só que você não formou outras pessoas. O líder forma sucessores. Para você crescer, você precisa ter outras pessoas formadas. E não para que sejam clones. Você não corra esse erro, não cometa esse erro de procurar clones. Ninguém vai ser igual a você. Você tem a sua jornada, você tem o seu tempo, você tem a sua experiência, mas forma as pessoas, às vezes, em questões mais técnicas. Pessoas, às vezes não é uma pessoa, às vezes são três, quatro, que junto essas quatro conseguem fazer aquilo que você faz ou que uma outra pessoa faz. Tem o plano B, tenha possibilidades. Não é só por perder as pessoas, às vezes o ambiente vai crescer, a estrutura vai crescer. Você precisa de mais pessoas capacitadas. Líder é mentor. Mas para isso, o líder precisa estar bem desenvolvido também.
Ele precisa primeiro mudar a sua mentalidade. O papel do líder é ser mentor. Não é um fardo, não é um peso. É um papel importante para você crescer. Olha aí e vê quais desses papéis você tem cumprido. Ou quais desses papéis você não está assumindo. Qual você está deixando de lado. E qual vai ser o seu plano de ação para isso? Para fazer essas coisas acontecerem. Tem gente que não sabe ensinar. Encontre uma maneira. Encontre alguém que saiba aprender. Talvez ele te ajude a ensinar. Você não conhece os processos? Vai procurar. Conheça as pessoas. Conexões, relacionamento. Sucesso aí na sua jornada. A gente se encontra no próximo episódio.